Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marcela, represento a Global Visa, assessoria internacional, unidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos começar aí nossa live. Eu vou dar só alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. E hoje eu vou apresentar para vocês de forma mais simplificada esse universo todo dos vistos. Vamos esperar um pouquinho aqui o pessoal. Boa noite, boa noite. Estou acompanhando os comentários aqui de vocês. Eu peço que vocês me ajudem engajando. Partiu a América. Vamos embora, todo mundo aí com a ajuda da Global Visa. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho e desmistificar esse universo que é tão sonhado, mas tão complicado aos olhos aí de todo mundo. Vou mostrar para vocês que é bem mais simples do que vocês pensam. Canadá. São Paulo, atendemos sim. A gente atende a nível Brasil, mas temos também clientes de fora, às vezes que estão já em outros países e querem estender a permanência lá, ou brasileiros que moram hoje em outros países e querem ir para Estados Unidos, Canadá ou Austrália. Estados Unidos sempre na frente, nosso carro-chefe é o mais procurado aí, né? Até pela questão cultural, o sonho americano. Vamos lá, acredito que a gente já possa começar. Vamos lá, vocês vão me ajudando aí, pessoal. Repetindo, para quem está chegando agora, eu sou a Marcela, represento a Global Visa, unidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A nossa matriz é em Brasília, então o nosso HO é a Global Visa de Brasília. Mas, apesar de estarmos em BH, como eu disse agora há pouco, a gente atende a todo o Brasil e, dependendo, a gente pega demandas também de quem está fora do país, ok? Então, não fique de fora, que a gente vai te ajudar. A gente vê na internet, né, muitas informações e isso acaba, muitas vezes, em vez de esclarecer para o cliente, né, para o solicitante do visto, acaba confundindo mais, acaba gerando uma insegurança maior, um turbilhão de informações, muitas, inclusive, não estão atualizadas, é importante falar isso. O cenário consular, ele é muito dinâmico, ele tá em constante alteração, existem os ajustes nas regras consulares. Então, é importante vocês contarem com um serviço especializado, com um serviço profissional, porque a Global Visa, por exemplo, está sempre antenada nessas modificações, nessas alterações, nessas sazonalidades, né? Para que você não fique para trás aí em relação à mudança de regras, prazos, enfim. Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês uma apresentação para a gente ir acompanhando. E a gente vai conversando aí no decorrer da live, eu vou tirar dúvidas e fiquem até o final que vocês vão ter uma surpresa e vocês vão gostar. Vamos lá, vamos lá. Sejam bem-vindos. O nosso slogan, não posso deixar de falar, a forma mais fácil, rápida e segura de obter o seu visto. É isso, gente. A Global Visa está aqui para desmistificar, para simplificar a vida de vocês. Aqueles que querem viajar para Canadá, Austrália e Estados Unidos, que é o nosso mais procurado, a gente pode ajudar você. Essa live é para vocês. Temos hoje 98% de aprovação, tanto para vistos americanos, canadenses e australianos. Esse número que a gente tem é um número geral. É claro que a questão da taxa de aceitação, ela varia um pouquinho. A gente considera hoje os vistos americanos mais acessíveis do que, por exemplo, vistos canadenses. Australianos também, houve algumas mudanças recentes no cenário consular. E aquilo que eu falei para vocês, é um universo, é um cenário que está sempre... está em constante atualização, é um cenário muito dinâmico, as regras estão sempre sendo ajustadas, inclusive
por questões políticas, econômicas do país. Então, assim, de modo geral, a gente realmente tem uma taxa de aprovação muito alta para os 3 países. E, é claro, essa taxa, ela está diretamente, a aprovação, na verdade, ela está diretamente ligada ao perfil, ao conjunto de circunstâncias daquele solicitante. É o que eu costumo dizer, que cada caso é um caso, mas com a Global Visa, sem dúvidas, você potencializa a sua chance de sucesso, que é o que a gente quer. Nós vamos criar, através de uma metodologia exclusiva, a gente vai criar toda uma história, uma narrativa, uma abordagem mais assertiva, de modo a otimizar, a potencializar, como eu disse, as chances de aprovação, que é o que a gente quer, não é mesmo? Então, no decorrer da live, a gente vai falando um pouquinho aqui sobre em que consiste essa metodologia, né? Qual que é o nosso diferencial. E realmente funciona, gente. Funciona de verdade e a gente já tem aí muitos e muitos clientes satisfeitos, que contam, que contaram com os nossos serviços e que hoje já viajaram, que já estão lá, que estão estudando, trabalhando em outro país e a gente tem muito orgulho disso. Bom, para quem é essa live? Para você que quer tirar o visto, mas não sabe por onde começar, é o que eu falei, né? Em uma era onde a gente tem tanta informação, muitas vezes isso acaba gerando o efeito contrário, isso acaba nos travando, nos confundindo muito mais do que esclarecendo, né? Daí a importância de contar com uma empresa que pode, de fato, simplificar todas essas informações, extraindo e repassando ao cliente apenas o que interessa, apenas o que se aplica ao caso em específico dele. Para você que sente medo de levar golpe ou já até levou algum, infelizmente acontece, pessoal. A gente sabe que é um mercado em que existem pessoas e até empresas que acabam se aproveitando de um desejo, de um sonho do cliente, né? Que a gente sabe que a gente não trabalha simplesmente com planos de viagem, são realmente projetos de vida, são sonhos. Então, conte com uma empresa que realmente tem comprometimento com o seu sonho. E a Global Visa, sem dúvidas, é essa empresa. Vamos continuar. Você que sente medo de não ter aprovação. Isso é o mais comum, né? Hoje, o grande fantasma aí no universo dos vistos é esse. Quais são as minhas chances de aprovação? Como fazer para não ter o visto negado, né? Eu não posso nunca garantir para você a aprovação, mas eu posso te assegurar de que com a Global Visa você vai ter as maiores chances de sucesso e o percentual altíssimo aí de aprovação, que, como eu falei, hoje a gente tem orgulho em dizer que está em 98%. Você que está frustrado por ter tentado de outras formas e perdido tempo e dinheiro, não é mesmo, pessoal? Além de todo esse desgaste, de todo o constrangimento, do despendimento de tempo, de energia e, claro, os custos, que a gente sabe que existem as taxas oficiais e a gente pode explicar isso melhor para vocês também. Mas, além disso, ainda tem um outro ponto que é pouco falado. E aí, já começando a desmistificar para vocês algumas coisas que são faladas de forma equivocada ou às vezes não são nem comentadas por não serem talvez convenientes, né? O que eu preciso dizer para vocês se você já teve um visto negado, a chance de você ter de você ter uma aprovação acaba diminuindo um pouco. Nós colecionamos casos de sucesso em reversão de negativas. A gente tem muitos casos, já chegamos a ter um cliente com 4 vistos negados anteriormente, e na 5ª tentativa, que foi com a Global Visa, finalmente ele buscou por uma empresa, ele obteve sucesso. Mas eu preciso ser transparente de que a cada nova tentativa o processo se torna um pouco mais delicado, a complexidade ela aumenta. Imagine você que o oficial consular, por exemplo, vamos pegar o visto americano, o oficial consular que está te entrevistando, ele já tem a visão um pouco tendenciosa
ao ver que você já foi entrevistado por um colega dele anteriormente que optou por negar a solicitação. Então, aquilo fica registrado. Aquela tentativa ou aquelas tentativas anteriores, elas já ficam ali no sistema consular. E aí você chega para uma nova entrevista, teoricamente você está tendo uma nova oportunidade, mas você já tem aquilo dali no seu histórico, você já tem um visto negado no seu histórico que acaba maculando, de certa forma, o seu perfil aos olhos do novo oficial consular que vai te entrevistar. Então, o melhor dos cenários, sem dúvida, é você já contar com o auxílio profissional desde a sua primeira tentativa para que você evite esse inconveniente de ter um visto negado e, enfim, tornar ainda mais delicado um novo processo e, claro, como a gente disse, né, tempo e dinheiro, claro, né, que não são menos importantes. Para você que quer ter a segurança de ser bem direcionado em todos os processos necessários para a obtenção do visto com o auxílio de uma assessoria especializada. Então, nem tenho mais o que dizer nesse sentido, né? A Global Visa é essa assessoria especializada que conta aí com consultores especializados e atualizados em cada etapa do processo. Vamos continuar aqui. Muitos clientes, né, que já realizaram o sonho de viajar legalmente e rapidamente. Gente, às vezes você busca uma economia de não contratar uma assessoria, de não buscar um serviço especializado, e você acaba, de fato, se frustrando no decorrer do caminho. São muitas as etapas, a Global Visa vai te direcionar na cronologia do processo, de modo que você não precisa se preocupar com a próxima etapa. Nós vamos estar sempre um passo à frente de você, te dando as instruções do que tem que ser feito para sequenciar o processo. Isso faz toda a diferença na questão da agilidade, né? E quanto antes você obtém o seu visto, antes você vai viajar e realizar aí o seu desejo, concretizar o seu sonho, que é o que a gente quer no final das contas. A forma mais fácil, rápida e segura de obter o seu visto. Gente, não é brincadeira. Esse slogan é verdadeiro. Se você busca facilidade, rapidez e segurança, é com a Global Visa. Vamos seguir. Eu gostaria que você comentasse aqui quais são os seus medos, as suas inseguranças, se você já teve um visto negado anteriormente, o que você está buscando, o que você espera dessa live, até para que eu possa direcionar melhor o conteúdo, o nosso bate-papo aqui de acordo com os interesses de vocês, né? Eu estou aqui por vocês. Vamos acompanhando aqui os comentários, eu vou esperar um pouquinho. Quero desistir. Não desista. Com a Global Visa você tem aí a chave do sucesso. Tenho medo da entrevista. Isso é muito comum, tá? Bem da verdade, pessoal, a entrevista ela é necessária apenas dentre esses 3 países, Canadá, Austrália e Estados Unidos. A entrevista ela é obrigatória apenas para os Estados Unidos. Isso é o que muitos não sabem. Agora eu vou contar outra novidade que talvez vocês não entendam no primeiro momento. Mas eu vou falar algo para vocês. O fato de ter a temida entrevista é um ponto positivo do processo americano. Pasmem, é o que torna o processo americano, no nosso olhar técnico aqui da Global Visa, um processo mais palpável, mais acessível, muitas vezes, do que um processo canadense e até um processo australiano. Por quê, Marcela? Eu sou tímido, a entrevista me deixa tenso, eu tenho medo de falar alguma coisa errada, de não saber como agir ali frente a frente com o oficial consular americano. Pois é, pessoal, aí é que novamente entra a importância de você contar com a assessoria da Global Visa. Nós vamos te auxiliar em cada uma das etapas do processo, inclusive nessa etapa final de orientações para a entrevista. Eu mesma faço essas orientações, eu mando para o cliente, a maioria dos meus clientes me pede que seja feito por áudios, eu encho os clientes de áudio com instruções que eu chamo de quebra-gelo, que são basicamente
para que o cliente não tenha aquele medo do desconhecido, para que ele não tenha um estranhamento, um impacto ali com todo o momento, com todo o ambiente, que a gente sabe que de fato cria-se uma aura mais tensa, um ambiente um pouquinho mais pesado, até para que o próprio consulado possa sentir ali se a pessoa está nervosa, por uma ansiedade natural, que é inerente ao processo, esse nervosismo, ou se é um nervosismo por estar escondendo alguma informação, por estar velando as reais intenções que tem com o país. Então, assim, é muito importante essas orientações, sem dúvidas, que a Global Visa concede ao cliente, elas agregam muito no processo como um todo, porque a Global Visa vai auxiliar o cliente em cada uma das etapas. Mas na entrevista não tem como eu ir por você, não tem como a gente ir no lugar do cliente. Então, a gente dá todas as condições, todas as dicas para que ele conheça os procedimentos aos quais ele será submetido. Eu não sei se vocês sabem, de novo, falando do processo americano, que acaba que, pelo que eu estou vendo aqui no chat, é o mais procurado, é de fato o que gera mais dúvida, mais burburinhos, né? Vou te contar outra novidade, então, sobre o processo. São 2 comparecimentos presenciais. Muita gente não sabe, mas além da entrevista, que é o comparecimento presencial final, existe o primeiro comparecimento, que é ao CASV. Não sei se vocês já ouviram falar. CASV nada mais é do que o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Trata-se de um centro de apoio consular, um serviço terceirizado ao consulado americano, onde vocês irão basicamente para coleta de biometria, foto e para que se certifiquem de que o formulário oficial DS-160 foi preenchido, para que então o solicitante possa ser entrevistado. Normalmente a entrevista é no dia posterior ao comparecimento do CASV. Então, isso é algo que as pessoas não sabem e que não se divulga muito, mas o solicitante precisa se preparar para 2 comparecimentos presenciais, não é só para um. O outro ponto da entrevista, que eu falei que eu ia explicar para vocês o porquê aos nossos olhos, a obrigatoriedade da entrevista torna o processo americano mais palpável, mais acessível, simplesmente porque você fica frente a frente com a pessoa que pode conceder a você o visto, muitas vezes sem te pedir nenhum documento. Você já imaginou um documento eventualmente mais frágil que você tenha, que está te gerando certa insegurança, ele não ser solicitado, ele passar batido pela análise do consulado, você ter o seu visto aprovado sem precisar comprovar, sem precisar apresentar nenhuma evidência documental? Isso é incrível, gente. Isso é, sem dúvidas, isso aumenta as chances de sucesso em um processo bem feito, em um processo redondinho. E os processos dos nossos clientes, eles são redondos, porque a gente está aqui justamente para poder embasar, para poder criar uma estratégia mais assertiva de abordagem. A gente tenta aprimorar o perfil do cliente de acordo com as possibilidades, com as circunstâncias dele nesse momento. A gente sabe que cada caso é um caso, que não é uma receita de bolo, cada perfil tem a sua limitação, os seus pontos fortes, as suas fragilidades, e o trabalho da Global Visa entra aí. A gente vai avaliar o perfil, se contextualizar a fundo para traçar a estratégia mais assertiva para o seu caso em específico. E aí eu já estou dando até um pouco de spoiler sobre a tal da metodologia exclusiva, né? Eu estou vendo aqui os comentários, já negaram o meu 2 vezes. Então, você ainda está atrás do nosso cliente, que a gente teve aqui um case super de sucesso, que foram 4 negativas, e na 5ª tentativa ele teve a tão sonhada aprovação do visto. Deixa eu avançar aqui com vocês. Vamos lá. Visto rejeitado, principais razões. Bom, vamos seguir aqui. Ai, tô dando spoiler. Eu falei um pouquinho sobre a questão a tão temida rejeição, o tão temido indeferimento de um visto consular, né?
pode se dar, essa decisão negativa por parte do consulado pode se dar por vários fatores. Como eu falei, o consulado, teoricamente, ele leva em consideração o conjunto de circunstâncias do perfil do cliente. E aí, de novo, voltando para o visto americano, que pelo que eu estou vendo aqui, realmente é o que vocês têm maior curiosidade. O visto americano, ele demanda o preenchimento de um formulário oficial, que a gente vai falar mais adiante, que eu já dei nome aqui aos bois, né? O formulário é o DS-160. A Global Visa que vai preencher esse formulário oficial para você. Então, você já sai na frente, você já sai em vantagem em relação a uma pessoa, a um solicitante de visto que optou por preencher o formulário sozinho, por fazer o processo por conta própria. Por quê? Porque a Global Visa tem toda a malícia, tem todo o conhecimento, um olhar treinado, uma visão técnica para poder preencher ali o seu formulário, aproveitando as nuances, aproveitando ali cada brechinha para poder inserir informações, inserir elementos que transmitam segurança, que confiram maior credibilidade ao seu perfil perante o consulado americano. Então, antes de você chegar para a entrevista, e aí mais uma coisa que muita gente não sabe e que a internet não te conta, antes de você chegar lá, o oficial consular já teve acesso ao seu formulário que foi preenchido num momento anterior. Nesse caso, você está na vantagem porque o seu formulário foi preenchido por uma assessoria profissional. Então, a gente vai preencher um formulário que é tão diretivo, é tão objetivo, tão impessoal. A gente vai aproveitar cada brechinha ali que a gente já conhece para poder garantir, para poder conferir maior pessoalidade, maior subjetividade, de modo que no formulário a gente já preenche de maneira tão completa que você não precise se preocupar em se expressar de maneira completa, de maneira perfeita ali na entrevista. A Global Visa já se antecipa, sabendo, a gente sabe que é natural o nervosismo, a tensão do cliente no momento da entrevista. Às vezes até clientes mais despachados, com uma desenvoltura comunicativa, no momento da entrevista, naturalmente, ele vai ficar um pouquinho travado. Então, já pensando nisso, a gente capricha no formulário oficial, a gente realmente respalda o nosso cliente ali com um preenchimento assim super embasado, super completo, para que o cliente não precise se preocupar em passar alguma informação nova na hora da entrevista. Até porque provavelmente ele não vai ter essa oportunidade. A entrevista ela é muito rápida. E aí mais um segredo que eu vou contar para vocês aqui, que a internet não te contou. A entrevista em si, ela não demora 5 minutos normalmente, gente. Então, como que em 5 minutos você vai conseguir se expressar ali, você vai conseguir passar para o oficial consular toda a segurança, vai conseguir convencê-lo de toda a sua história, de todas as suas intenções, entende? É tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Você entra para ser entrevistado no guichê logo depois de uma pessoa, então sai uma pessoa, já entra outro solicitante, e assim vai. É tudo muito rápido, realmente. As perguntas da entrevista, elas são muito objetivas, muito diretivas. O oficial consular não vai ficar batendo papo com você, não vai te dar muita chance, talvez, de você falar, de você se expressar. Aí, novamente, entra o formulário que já foi, assim, redondinho para o oficial consular conhecer exatamente as suas intenções e você não precisar se preocupar em falar muito na entrevista, e as orientações finais para a entrevista, para que você transmita a segurança que o oficial consular está buscando e consiga dar o checkmate final ali nele, que é convencê-lo da pertinência do seu projeto e, mais do que isso, da genuinidade das suas intenções com o país. Hoje o maior receio, e aí voltando aqui, né, sobre as principais razões para um visto rejeitado,
O principal receio do consulado, de modo geral, não só o americano, mas o canadense, o australiano e todos os outros, é no tocante à potencial imigração do solicitante. Bom, você está solicitando um visto de turismo. Você precisa convencer, você precisa passar a mensagem de que você não representa risco de imigração para o país. Você está indo para passear, vai ficar um prazo natural para quem faz turismo. E aí, outra chave aqui para vocês, outro segredo que eu estou revelando. Até essa questão da duração da viagem, a Global Visa pensa para você. A gente vai responder estrategicamente. Ainda que na prática você queira utilizar os 6 meses de permanência que o visto de turismo americano te possibilita, o canadense também. No formulário, a gente não vai colocar que você vai ficar 6 meses. Novamente, a gente, com o nosso olhar treinado, com a nossa visão técnica, a gente vai responder de forma mais assertiva para otimizar as chances de sucesso, para que o consulado veja com bons olhos o seu processo, o seu projeto, certo? Então, o receio do consulado é esse, de você estar pleiteando um visto de turismo e, na verdade, a sua intenção real com o país deles seja eventualmente morar, seja trabalhar ilegalmente. Isso não é do interesse deles. Então, a moral da história, gente, porque o visto nada mais é do que uma história que a gente conta para o consulado, independente de qual seja o país. A moral da história é: eu não represento risco de imigração para o seu país. Eu estou indo para turistar, ou se for um visto de estudo, que a gente te auxilia também. Estou indo para realizar o curso tal, tal, tal. Vou ficar o tempo tal, tal, tal. Acabou esse tempo, eu vou retornar ao meu país e retomar eventuais atividades que eu tenho no meu país, que é o Brasil, ou enfim. Então é isso, gente. Não tem segredo. Na verdade, até tinha segredos, né? Mas eu já revelei vários aqui para vocês. Eu tô contando tudo, tô dando spoiler aqui, já dei o spoiler do desconto especial para vocês. Então, vamos a ele. Para vocês que estão me acompanhando aqui, eu tô perdendo aqui o chat, tô falando mais do que vocês, mas ao final eu vou abrir para dúvidas, eu sei que elas existem, né? Acaba que é muita informação aqui. Mas vocês que ficarem até o final não vão se arrepender, vocês vão ganhar aí uma condição super especial, que pelo que eu me lembro aqui, em todos os quase 8 anos que eu estou na Global Visa, desculpa, não são 8, vai fazer 7 anos que eu estou aqui na Global Visa, eu não me lembro de ter dado esse desconto, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês o seguinte, aproveitando, antes de vocês, enquanto vocês vão me contando aí a experiência de vocês aqui no chat, né? Alguns já adiantaram alguns comentários aqui. Fui reprovado, gostaria de ir para trabalhar. Ai, meu Deus. Visto de turismo não permite trabalho, pessoal. Sim, essa pergunta é até repetida. Nós atendemos São Paulo também. Talvez você tenha chegado agora na live, mas sim, a gente atende o Brasil inteiro, inclusive demandas fora do Brasil. Nós temos clientes também brasileiros que estão morando já em outro país e querem viajar para um terceiro país, a gente auxilia sim. Enquanto vocês vão contando a experiência de vocês, eu vou contar um pouco da minha aqui na Global Visa, tá bom? Eu falei com vocês, né? Vai completar 7 anos que eu estou aqui. Eu sou apaixonada pela empresa, pelo que eu faço. Eu tento realmente, o que eu estou tentando fazer aqui com vocês, de simplificar, de desmistificar esse universo burocrático, né? É o que eu tento trazer para o meu dia a dia e fazer também com os meus clientes. Eu falei com vocês que eu vejo cada processo, com toda a sua burocracia, eu vejo como uma história. E cada história tem as suas dores, as suas delícias, não é mesmo? Então, o meu trabalho aqui e das minhas colegas, né, consultoras também, é justamente esse.
pegar a sua história, colocar realmente as mãos com carinho mesmo em cada história e ver qual que é a forma, estudar a melhor forma de contar essa história para o consulado, de maneira que ela seja vista com bons olhos e mais do que isso, que o consulado compre essa história, lembrando que quem está aí já entendeu, a moral da história é que você tem intenções genuínas, intenções claras com o país, seguindo as possibilidades, seguindo ali as regras que aquele visto te impõe, né? Então, o visto de turismo para os Estados Unidos, você pode ficar por até 6 meses, você não pode trabalhar. O visto canadense, inclusive o visto canadense de estudo, ele não permite trabalho, a não ser em programas específicos. O visto de estudo da Austrália, ele já permite trabalho, então você pode deixar claro ao consulado a sua intenção de, além de estudar no país, você quer trabalhar também na Austrália. Inclusive, você pode trabalhar com qualquer coisa na Austrália. Isso é maravilhoso e é o que tem feito cada vez mais brasileiros quererem mudar um pouquinho os planos e fazer um intercâmbio na Austrália e não nos Estados Unidos, como antigamente era tão comum, né? No mais, voltando para a minha experiência com a Global Visa, eu comecei como estagiária na Global Visa aqui de Belo Horizonte. Eu era estagiária de vendas, depois eu fui contratada e virei a comercial, né? Eu ficava à frente do setor comercial, fiquei alguns anos trabalhando no setor de vendas, à frente ali, de fato, do atendimento inicial dos clientes. Depois de algum tempo, eu me tornei a gestora da empresa, mas continuo sendo aí uma das consultoras, porque, como eu disse para vocês, eu tenho de fato paixão em atender as pessoas, em conhecer a história de cada um. E eu quero conhecer a sua história também. Agora sim, vamos aqui ao chat para eu saber um pouquinho da história de vocês. Já tentei reunir os documentos, mas me perdi no caminho. Acontece muito, tá? E aí o solicitante acaba desanimando, ou aquele que continua o fluxo ali e segue o processo, ele acaba se prejudicando por levar uma documentação incompleta, ou no caso do Canadá e da Austrália, cujos processos são online e, portanto, extremamente documentais, um documento ali mais frágil, ele pode prejudicar o solicitante. Então, documentação completa, porém que não está a contento das exigências consulares, elas prejudicam o solicitante, da mesma forma que uma documentação incompleta pode prejudicar o solicitante e levar a uma negativa, porque o consulado quer conhecer ali toda a vida do solicitante, não só na questão das intenções com o país, que precisam ficar claras, eu já falei um pouquinho disso com vocês, como o consulado, de modo geral, quer saber sobre os vínculos da pessoa com o Brasil, que são basicamente as atividades, o que prende o solicitante hoje ao país dele, de forma que ele não tenha a intenção de ir para um outro país, né? De permanecer em outro país, que a intenção dele seja realmente apenas viajar para outro país e retornar ao dele. Além disso, o consulado quer conhecer a vida financeira do solicitante. Ah, Marcela, mas eu não tenho renda ainda, eu não trabalho. Ok, neste caso, o consulado vai querer conhecer o respaldo financeiro por detrás do solicitante. Então, você é estudante, você ainda está fazendo um estágio, ou você não trabalha, você só estuda, ok, então quem vai ser o custeador da sua viagem? E aí, novamente, a Global Visa vai avaliar junto com você qual que é a melhor estratégia neste caso. Quem que a gente vai apontar como custeador da sua viagem? Aí, mais uma chave que eu vou revelar para vocês. Normalmente, a gente prioriza apontar pai, mãe, irmã, irmão, esposo, esposa como custeador, como sponsor, que a gente chama, né? Por quê? Porque fica mais natural. E aí, de novo, a gente volta para uma historinha redonda, uma historinha que faça sentido, que o oficial consular cumpre, né? Que fique natural.
É natural a sua mãe te presentear com uma viagem, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, às vezes um irmão mais velho que já tem uma situação financeira mais consolidada. Agora, Marcela, posso apontar o meu vizinho como meu sponsor? Pode, pode sim. Mas será que se você fosse o oficial consular, você ia achar natural o seu vizinho estar custeando a sua viagem? Então, novamente, é aí que entra a diferença entre o solicitante que vai aplicar o seu visto sem auxílio, sem a malícia que a assessoria pode te conceder, a malícia que a assessoria tem para poder transferir ao seu processo. E o solicitante ali que contou com a Global Visa, ele vai saber que o vizinho não é uma boa opção de sponsor. Então, vamos encontrar uma outra pessoa. Ainda que não seja um familiar direto, vamos pegar... Ai, será que eu revelo esse segredo? Bom, vamos lá, né? Quem tá aqui comigo vai ganhar mais uma chave, mais um segredo revelado. A Global Visa usa muito a estratégia de um padrinho. Ah, Marcela, eu tenho um tio, mas ele não é meu tio de sangue, ele é de consideração. Então vamos colocar que ele é o seu padrinho, o que que você acha? E a gente já teve muitos casos de sucesso com essa estratégia. Então, mais um segredo aí para vocês. Deixa eu acompanhar aqui no chat. Reprovável também. Sim, eu tô vendo aqui alguns comentários, eu tô perdendo, tá? Mas não deixem de mandar. Se eu não te responder, você pode repetir aqui o seu comentário. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, as pessoas que já tiveram o visto negado, mas que estão com medo, né? E pessoas que nunca tentaram, mas morrem de medo de tentar e ter a negativa. De novo, gente, é natural, eu entendo essa ansiedade, mas você não precisa se preocupar com isso, não precisa sofrer com isso. Com a Global Visa, você pode ter certeza que todas as suas chances serão potencializadas, porque a gente vai tratar o seu caso com todas as peculiaridades dele, com todos os pontos fortes, com todas as fragilidades, traçando uma estratégia de forma que as suas fragilidades, de forma que os seus pontos fortes sobressaiam as suas fragilidades. Então, a gente vai tirar o olhar do consulado para os seus pontos frágeis e vai fazer com que ele foque no que você tem de positivo no seu perfil, na sua história, no seu histórico mesmo. Vamos supor, você tem um histórico de viagem anterior, viagens internacionais. A gente vai utilizar isso a seu favor. Dentre outras várias peculiaridades que a gente, ao se aprofundar do perfil do nosso cliente, a gente vai identificando e a gente monta ali uma narrativa que fique realmente assertiva, que fique palatável mesmo, que fique que o oficial consular compre com tranquilidade. É basicamente isso. A gente tem que vender segurança para o oficial consular que vai analisar a nossa solicitação. Bora seguir aqui comigo. Obrigada pela companhia de vocês. Bom, este é o Francisco. É um nosso parceiraço aí. A última indicação dele foi de um grupo de 24 pessoas para a Austrália. Inclusive, neste momento, eles estão lá curtindo a Austrália, com todas as paisagens naturais, os paraísos naturais deles, né? Bem similares ao Brasil, inclusive na questão do clima. Como eu disse para vocês, a Austrália é um país que vale a pena conhecer e é um destino que tem sido cada vez mais procurado pelos brasileiros. É um país extremamente organizado, é um país para quem gosta de belezas naturais, de esportes radicais, de aventuras ao ar livre. O clima muito similar ao clima do Brasil. Então, assim, realmente, se você tiver a oportunidade, coloque a Austrália aí no seu roteiro, na sua lista de países para conhecer, porque vale a pena e os feedbacks que a gente tem são que os nossos clientes voltam já querendo viajar de novo para a Austrália, querendo morar na Austrália, e a gente ajuda. Eu estou, inclusive, com um processo hoje de uma cliente
que está lá na Austrália com visto de estudo. O curso dela encerrou no dia 16 de agosto e ela já está fazendo conosco um processo de extensão do visto australiano porque ela quer ficar mais 6 meses. E é possível, sim, esse tipo de processo. E é um bom exemplo, né, de clientes que a gente atende fora do Brasil. Ela é uma brasileira que está morando na Austrália, quer estender a permanência legalmente, claro, e a gente está auxiliando ela à distância. Nosso atendimento à distância, ele é tão personalizado quanto um atendimento em loco, quanto um atendimento aqui frente a frente. Então, por esse motivo, a gente atende a todo o Brasil com tranquilidade e com toda a nossa excelência aí de atendimento. Voltando ao nosso colega Francisco, ele vai contar um pouquinho aqui da experiência que ele teve com a Global Visa. A gente tem uma parceria bem legal e, sem dúvidas, gente, eu gosto de mostrar, né, o relato dos clientes, porque vale muito mais do que eu ficar falando aqui da minha empresa, não é mesmo? Nada melhor do que a experiência do outro para poder trazer, às vezes, a tranquilidade, a segurança que vocês estão buscando. Então, vamos ao Francisco e a gente já vai caminhando para o final, para o desconto, que é o que vocês estão esperando, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui em Sydney, aqui nesse lugar maravilhoso, perto da Harbour Bridge, da Opera House, e chegamos ontem num grupo de 25 pessoas, e graças ao trabalho e empenho do pessoal da Global Visa, tivemos todos os vistos concedidos, alguns contratempos com 3 participantes que tiveram o visto negado, mas graças ao empenho, né, e toda a ajuda por parte do time aí, da Marcela, deu tudo certo. Em todo momento aí nos deixou tranquilo, nos acalmou e hoje estamos todos aqui felizes. Então é isso aí, se você quer vir para a Austrália, quer conhecer esse país lindo aqui na Oceania, vocês têm com quem contar aí. O pessoal é ponta firme, gente boa e tudo vai dar certo. Aí, gente, tá vendo? Não sou eu que tô dizendo, é o Francisco, hein? Vamos para mais um aqui rapidinho. Oi, muito prazer, Joana Luísa. A Marcela me pediu para vir aqui contar um pouquinho sobre como foi a minha experiência de visto. Eu conheci a Global Visa por causa da minha agência de viagens, eles sugeriram a Global Visa e a gente acabou fechando com eles. Mas eu não sabia o quão longo ia ser o meu processo. Meu processo durou ali por volta de fevereiro de 2024 até agora, julho de 2024. E foi um caso muito incomum, como tudo aconteceu. Quando a gente aplicou, foi a época que o Canadá mudou todas as normas de visto e sobre todos os requisitos de visto. Então, acabou que o meu visto foi cancelado 2 vezes, ela não foi negada. Meu visto foi só cancelado por falta de documentação, uma documentação que a gente acreditava que tinha, só que ela precisava ser atualizada por causa dessas novas regras em relação ao visto. E foi um processo muito longo, muito demorado, muito de aprendizagem, não por uma questão da Global Visa, mas porque a gente estava mesmo descobrindo e redescobrindo todo o processo. E a assistência da Marcela foi, assim, impecável. Ela foi uma das pessoas que mais segurou a minha mão durante todo esse processo. A gente conversava muito, ela sempre deixava tudo muito transparente em relação ao que estava sendo feito. Se eu pedia qualquer tipo de informação, ela me fornecia na hora. Foi uma situação muito inesperada para todo mundo. Eu não sabia exatamente como é que funcionava o processo. A Marcela também teve que redescobrir todo o processo. O meu visto foi cancelado 2 vezes, ele não foi negado, ele foi apenas cancelado. E na terceira vez, a gente teve uma devolutiva que estava ainda faltando uma documentação que a gente já tinha enviado. Então, a gente teve que optar por métodos não tão convencionais. Mas, assim, graças a Deus, deu tudo certo no fim das contas. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meu quarto, no Canadá. E o visto, assim, foi um dos maiores milagres da minha vida. Graças a Deus, de verdade, pela vida da Marcela, por toda a consultoria que ela deu, por todo o suporte que ela deu. Tudo que a gente ia fazer, ela me perguntava antes. Eu também tinha muita voz em todo o processo que estava acontecendo. Ela nunca forçou nada, ela nunca falou assim, é isso que a gente vai fazer. Não, ela sempre falava assim, Lu, eu vou deixar, a última palavra vai ser sua. Então, o que você quiser fazer, a gente vai olhar e se eu achar que vale a pena, a gente faz. Senão, a gente pensa em outra alternativa. E foi uma pessoa que me passou muita segurança durante todo o caos e de todo
as dificuldades que foram surgindo no caminho. Ela foi, assim, excepcional em todo o trabalho dela, foi, assim, realmente muito bom. E eu não estaria 2 semanas no Canadá se não fosse por ela, se não fosse pela Global Visa, que me deu toda a assessoria. Então, eu só tenho gratidão por todo mundo e por tudo que vocês fizeram por mim. Gente, esse relato da Luísa, ele vai um pouquinho na contramão do relato do Francisco, né? Os 24 processos do Francisco, embora ele até tenha mencionado que houve alguns intercursos aí no percurso, e é normal, né? Faz parte aí do segmento. Opa, ao vivo é isso aí, gente. Ao contrário do caso do Francisco, que foi tudo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, o processo australiano tem uma vantagem que, a depender do perfil e de alguns pontos específicos do solicitante, as aprovações podem ser quase que instantâneas. Dos 24 clientes indicados pelo Francisco, a gente teve mais de 15 cujas decisões saíram em menos de 10 dias. Então, foram processos, de modo geral, muito rápidos, né? Embora sejam igualmente documentais, como o da Luísa, que é um processo canadense, que também é online, que eu expliquei para vocês. Mas por que eu quis colocar o relato da Luísa? Indo totalmente na contramão de um processo rápido, de um processo simples. Porque pode acontecer isso, pessoal. E aí, de novo, eu reforço, o universo consular, né, o universo dos vistos, ele tem essas surpresas. Inclusive, surpresas, às vezes, que não são muito felizes, né? E o importante disso tudo é a gente estar sempre alinhado com o cliente. A gente busca esse alinhamento de expectativas, a gente tem muita transparência com o cliente. E, acima de tudo, a gente quer transmitir a ele a segurança, porque ele está, de fato, seguro contando com o nosso auxílio. Esses intercursos no projeto da Luísa, no processo para o visto de estudo canadense dela, se deram por uma mudança, né? Em meio ao processo, houve uma mudança de regras, e aí essa documentação que ela mencionou incompleta, na verdade, foi, de certa forma, uma questão da escola que emitiu a documentação. A escola do Canadá também teve que se readequar a essas mudanças repentinas em toda a dinâmica do processo do visto. E o mais legal disso tudo é quando ela fala que foi um milagre. De fato, foi um milagre. Foi uma realização na vida dela. Por quê? Porque muitos teriam desanimado com 2 processos cancelados, sabe? E a Luísa, ela se manteve firme junto com a gente, ela acreditou no nosso trabalho e deu certo no final, e hoje ela está no Canadá. Então, é mais um case nosso de sucesso. E dentre tantos, eu quis expor aqui para vocês, porque nós somos uma empresa de verdade, nós temos realmente relatos reais. E o universo dos vistos é isso, gente. Então, vocês imaginam, todos esses intercursos no processo da Luísa, eles tiveram os riscos controlados por uma empresa que tem toda a expertise ali para poder gerenciar esses riscos. Agora, imagine você fazendo uma solicitação por conta própria, sem esse conhecimento do processo, sem essa malícia mesmo sobre o processo, entende? Então, quando eu digo que contar com uma empresa, com uma assessoria especializada, mais do que isso, contar com a Global Visa é essencial e vai fazer toda a diferença no seu processo, aumentando as chances de um final feliz como o da Luísa, eu não estou exagerando, gente. Faz muito sentido, vale a pena. No final, vocês entendem que, apesar de ser clichê, eu preciso falar isso. Não é um custo, é um investimento que vocês fazem no sonho de vocês, no projeto de vocês. Fora que vocês estão prezando aí pela saúde mental, vocês não vão ter a dor de cabeça, né? Com toda essa burocracia, com tanta informação, com tantas etapas, a Global Visa vai estar sempre à frente, te dando aí todo o direcionamento e tornando tudo mais leve dentro das possibilidades, tá bom? Agora sim, vamos ao que interessa. Eu quero agradecer pela oportunidade de vocês terem ficado até o final aqui comigo, estreando a live.
estreando esse ao vivo aqui junto comigo. Então, em agradecimento a vocês, um desconto especial que eu vou dar para vocês, que, como eu disse, não é um desconto que a gente pratica aqui normalmente no nosso dia a dia. Viagem dos seus sonhos, comente e ganhe. É o seguinte, nossos planos de assessoria hoje, de modo geral, os nossos valores hoje, pessoal, são a partir de R$ 490 por solicitante. 490 você faz basicamente quase que todos os vistos para quase que todos os 3 países, que são Estados Unidos, Canadá e Austrália. Porém, a depender, se for um visto mais específico, algo assim, o valor pode variar. Assim como a gente oferece variações nos planos de assessoria. Então, esse é um valor médio, só para vocês já terem um parâmetro. Mas o que importa vem a seguir. 25% de desconto em qualquer um dos nossos planos de assessoria para qualquer um desses 3 países de destino. Canadá, Estados Unidos e Austrália. Imagine você contar com todo o suporte, com toda a nossa assessoria, com toda a nossa atenção, a nossa expertise, com 25% de desconto. Gente, é imperdível. Como eu disse, há tantos anos aqui na Global Visa, a gente nunca cometeu essa loucura de 25% assim. E aí também, né, não é simplesmente mês que vem eu quero 25% de desconto, Marcela, não. Mês que vem já é semana que vem, né, gente? Então, eu preciso que vocês fechem ainda essa semana, porque a gente tem um número de vagas específico e acabou esse número de vagas, você não vai mais contar com esse descontão. Os planos de R$ 490, eles vão sair a mais ou menos, fazendo uma continha rápida, R$ 367, gente, imaginem. Então, assim, aproveitem. Somente por 24 horas ou até acabar a quantidade que o gerente aqui disponibilizou. Então, o que vocês vão fazer para conseguir isso? Vocês vão entrar no nosso WhatsApp, a gente vai deixar aqui para vocês e vão escrever lá, as minhas colegas do atendimento. A Marcela me deu 25% de desconto no webinário. Esse é o código, gente. Essa é a senha que vocês precisam para poder pagar uma assessoria com um descontaço de 25%. Aproveitem. Isso realmente é uma oportunidade que vocês têm de realizar um sonho, de dar um passo rumo ao desejo de vocês, rumo a um projeto de vida que vocês têm, que às vezes está engavetado, ou que às vezes você está desanimado. Então, aproveitem essa oportunidade. Esse pode ser o sinal que você estava esperando para ter certeza de que chegou o momento de você iniciar a sua jornada, a sua trajetória internacional. E a Global Visa quer te acompanhar nessa, tá bom? Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela companhia de vocês, pelo engajamento. Acabou que eu não respondi muito as questões de vocês, mas porque eu vi que estava perpassando basicamente pelos pontos que eu já estava pincelando aqui com vocês. Mas nós estaremos à disposição no WhatsApp para poder tirar todas as dúvidas, sejam elas mais específicas ou eventualmente dúvidas que eu tenha mencionado aqui, mas que ainda assim não tenha ficado claro para você. É muito importante que você tenha tranquilidade, que tudo que a gente falou aqui faça sentido para você, que você realmente sinta a confiabilidade, a segurança que a gente quer te transmitir, que é super importante aí para o seu processo e que é a nossa promessa aqui para você. É o seu visto da forma mais fácil, rápida e segura. E eu não tô brincando, gente. Vocês não vão se arrepender. Contem com a Global Visa. Usem meu nome. A Marcela me deu 25% de desconto no webinário. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente vai estar à disposição de vocês no WhatsApp para todas as dúvidas e aguardando vocês para a gente iniciar aí o processo, tá bom? Um beijo no coração de cada um. E é isso. Tchau, tchau, tchau.